Olá, mais conhecido por seus romances, Lúcio Cardoso foi também um poeta de vasta produção. Organizada pelo escritor e bibliófilo Ézio Macedo Ribeiro, nosso entrevistado de hoje, em um volume de mais de 1000 páginas, a poética de Lúcio Cardoso mostra que também em versos ele se curvava às angústias com a morte, a solidão e a noite. E é este o tema de nossa conversa com Ézio Macedo Ribeiro. Na Dica de Leituras, a nova prosa avalizada por um prêmio literário. A gente analisa Contos de Mentira, de Luísa Geisler, e Habeas Asas, Sertão de Céu, de Arthur Martins Cecim. O Leituras conversa agora com Ézio Macedo Ribeiro. Ézio, bom, vamos falar aqui da poesia do Lúcio Cardoso, né? Você conseguiu sistematizar toda a poesia dele. Bom, a primeira coisa é essa, como chegar, porque o que ele deixou foi muitos poemas inéditos, sim, rabiscados, enfim, como é que foi primeiro ordenar toda essa confusão, esse quebra-cabeça mesmo, né? Como é que foi o trabalho para sistematizar essa poesia? Eu parti dos 3 livros, os 2 que ele publicou em vida, né, em 41 e 44, Poesias e Novas Poesias. Aí tinha os poemas inéditos que foram organizados pelo Otávio de Faria, né, e foi publicado em 82. E aí o Lúcio teve a sorte de a família conservar os manuscritos dele, né, e deixar depositado na Casa de Rui Barbosa, no Rio, né, Fundação Casa de Rui Barbosa. E aí eu parti para lá pesquisar os manuscritos e também coletar aqueles que foram publicados em jornais e revistas, né, da época. E a partir daí é que eu comecei a trabalhar, porque tinha muitos poemas que tinham várias versões, né? E foi um trabalho de, assim, só o doutorado levou 4 anos e meio e mais uns 2 anos de refacção, né? Para deixar... Agora, como é que você optava, no caso de mais de uma versão de um mesmo poema, como era que era esse trabalho? Eu usei a crítica textual, né, que é um modo de a gente trabalhar, junto com crítica genética também, né, para saber ordenar e tentar detectar qual é a última versão que ele deixou, né. E aí, a partir disso, você tem a última versão, só que eu dou todas as variantes em nota de rodapé, né? Está tudo no livro, então todas as modificações que ele fez, 4, 5 versões, elas estão todas em nota de rodapé. Então, eu pensei, quando já para o livro, para um leitor leigo, ele pode ler os poemas sozinho, que não vai ter nenhum problema, e para aquele que já é iniciado na crítica textual, que entende mais dessa parte, vai ver o trabalho que eu fiz, né, para ordenar e poder dar o poema, vamos dizer, pronto, né? Agora, Lúcio Cardoso é interessante. Ele foi um artista multifacetado, né? Quer dizer, sim, ele teve várias... A prosa dele ficou mais conhecida, mais do que propriamente o teatro, mais do que a própria poesia dele. Agora, há um paralelo muito interessante entre os poemas, pelo menos os tantos que eu li, né? E a literatura dele, que é uma certa angústia noturna, uma certa angústia com a solidão, sim, uma certa angústia com a morte. Esses temas são frequentes, né? São frequentes. Quer dizer, esse paralelo entre... Isso está em toda a obra dele, seja cinematográfica, teatral, prosa, verso. A temática dele não mudou, é uma coisa... acho que era a alma dele mesmo, né? E esses temas eram o que ele trabalhou a vida inteira, né? A noite, a morte, eram os temas principais, né, da obra dele, né? Agora, há uma coisa também muito do trabalho para os amigos, né? Muitos dos poemas ele fazia quase que dedicatórias mesmo a amigos, né? Tal, quase que perfis de amigos, né? Quer dizer, a poesia dele seria assim mais uma vertente de diálogo com os amigos? Não necessariamente, porque os 2 primeiros livros são 2 livros muito bonitos, e o primeiro deles tem poemas bastante belos, né? E foi um livro, inclusive, lido por amigos, grandes amigos e grandes escritores, como Drummond, o Bandeira,
o Schmidt, né, e o Otávio de Faria, entre outros, né, que leram aquele primeiro livro, né, que tinha antes por título O Riso Inútil, mas quando ele publica já com o título de Poesias. E são livros bastante bem feitos, né? O primeiro é mais, os versos são mais longos, os poemas são mais longos. Já no Novas Poesias ele enxuga isso, né? Os poemas são bem mais enxutos, né? Vamos dizer assim. Mas eram livros bonitos e bem feitos, e eu acho que ele tinha intenção mesmo de continuar com a poesia. Tanto que na minha pesquisa eu percebi que ele publicou muito em jornais e revistas, as pessoas vão ver isso aí, em veículos de expressão grande dentro do país, como a Revista Acadêmica, que tinha Mário de Andrade no seu corpo diretivo, né? Então, acho que ele tinha, assim, uma qualidade, né? Agora, o porquê de ele ter deixado de publicar os poemas, aí a gente já não sabe e não tem como saber mais também. Mas ele continuou escrevendo a vida inteira, só não publicou, né? Ele publicou aqueles 2 livros e não juntou mais. Ele tinha intenção, eu até comento sobre isso aí. No diário dele consta a intenção de mais um livro. Ele já estava até preparando os poemas todos, né? Tinha títulos, ele menciona tudo isso no diário, mas não publicou. E essa coisa de escrever para os amigos, né, em qualquer lugar onde ele estivesse, uma mesa de bar, até tem uns facsímiles no final, você deve ter visto, né? Então, com um bloquinho da Campari. Ele estava na casa de um amigo, ele escrevia um poema e deixava. A dificuldade mesmo de juntar todo esse material foi essa questão, né? Porque nem tudo ele tinha cópia. Então, ele fazia um poema para você, ele te entregava e ficava com você. Tanto que tem alguns poemas que eu dou como apócrifos, né? Porque ele dava para os amigos, e esses amigos, em vez de mandar para o Otávio de Faria o original, mandava com a própria letra, né? A cópia. Então isso foi difícil, assim, para chegar a essa edição, né? Foi um trabalho, vamos dizer, hercúleo.